Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Clésia Talks. E hoje nós vamos falar sobre o futuro do trabalho. Mais especificamente, a gente vai abordar o que o profissional de hoje precisa fazer para se manter relevante na era da inteligência artificial. E eu tenho o prazer de receber e conversar com a Michelle Schneider, que é futurista, professora da Singularity University e autora do livro O Profissional do Futuro. Michelle, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter você aqui. É um prazer bater esse papo com você. Eu tenho acompanhado a sua trajetória. Acredito que a sua abordagem, a sua perspectiva sobre a inteligência artificial, as habilidades essenciais para o futuro do trabalho, são extremamente relevantes. Então, muito obrigado pela sua participação e seja bem-vinda também. Imagina, Rafa, eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Bacana. E para a gente começar aqui esse bate-papo, Michelle, a matéria que você participou no Valor Econômico aborda as dificuldades em prever e até mesmo imaginar o futuro do trabalho. E por que é tão difícil? O que mudou? A gente vê nos últimos anos e décadas que a sociedade, as pessoas, os profissionais já passaram por diversas revoluções industriais, a internet. E por que agora é diferente? O que mudou em relação à inteligência artificial? Pois é, Rafa. Sim, acho que a gente passou por 4 grandes revoluções no mundo do trabalho. Quando a gente pensa em futuro do trabalho, eu gosto sempre de dar o contexto de onde que nós estamos. E sim, a primeira foi a agrícola, mais de 10 mil anos atrás, tivemos as 3 industriais. Então a gente fala, poxa, a gente já, milhões de empregos apareceram, milhões de empregos surgiram, a gente levou alguns anos para se adaptar. Mas o que muda agora? A primeira revolução agrícola durou 10 mil anos. A segunda durou 120. A terceira durou 44, das industriais. A última durou 40. Então, a primeira característica é que o tempo de validade, o tempo dessas grandes transformações, ele está encurtando cada vez mais. E se uma pessoa não vivia nenhuma transformação ou revolução do mundo do trabalho na vida dela, agora a gente vê que vai ser um pouco diferente. A segunda característica é que antigamente a gente tinha uma tecnologia de propósito geral transformando o mundo. Então a primeira foi a agricultura, as ferramentas agrícolas, mas a primeira tecnologia mesmo de propósito geral foram as máquinas a vapor. E o que é a tecnologia de propósito geral? É uma tecnologia que ela sozinha muda o mundo em que a gente vive. Conhece, mas é bom a gente dar o contexto para todo mundo que está ouvindo. Muda a economia, muda o mundo do trabalho. Então, a primeira revolução industrial, nós tivemos as máquinas a vapor. A segunda, nós tivemos a eletricidade. E a terceira, a gente já teve 2, que nós tivemos a internet e os computadores. O momento de hoje que a gente vive, é claro que a inteligência artificial é a grande protagonista e é a tecnologia de propósito geral transformando o mundo. Mas acredita-se que nós temos outras tecnologias de propósito geral já, nesse momento. Enquanto está todo mundo falando de IA, a gente tem a biotecnologia, que é basicamente edição genética, edição de DNA, e que vai ser cada vez mais simples a gente fazer essas edições da natureza, dos genes. Nós temos, a Amy Webb fala, que essas são tecnologias de propósito geral. A Amy Webb é uma grande futurista, muito conhecida aí. Ela fala que tem uma terceira, que são os devices conectados. E dentro desses devices conectados, a gente tem a robótica. Então, eu falo que se a IA é a mente, a robótica é o corpo. E a gente vai ter ambas integradas, E dizem que existe uma projeção de que até 2040, nós devemos ter de 1 a 10 bilhões de robôs humanoides no mundo. Talvez até mais de um por pessoa, Acho que 2 semanas atrás foi lançado o primeiro robô humanoide, que chama Neo, não sei se você viu, que você pode alugar ou comprar, e ele te ajuda a dobrar a roupa, dar uma arrumada na casa.
Tá muito simples? Tá. Mas lembra mais de 15 anos atrás quando surgiu... Mais, né? Não. Quase 15 anos atrás. Não, quase 20 anos atrás quando surgiu o primeiro iPhone. O que o primeiro iPhone fazia? E agora, quase 20 anos depois, o que um iPhone faz? Então, você imagina esse primeiro robô humanoide agora surgindo e daqui 20 anos o que eles vão estar fazendo. E tem ainda a computação quântica, vindo aí, né? Na próxima década, que vai multiplicar a forma É um novo tipo de computação, né, Rafa? Sim, que tende a resolver boa parte dos problemas do mundo que até hoje a gente não conseguiu resolver. Então, quando você pensa em todas essas tecnologias, você conhece muito bem o conceito do exponencial, né? A gente estava aqui falando um pouquinho antes. Todas essas beirando uma curva do exponencial, que é o momento em que ela se multiplica. A hora que você tem a intersecção entre todas essas tecnologias numa curva exponencial, a transformação é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente já viveu. Então, por isso, dessa vez é muito diferente. E eu acho que quando a gente pensa em IA, né, de uma forma única e não diante de todas essas tecnologias, a IA ela tem um elemento extra de que todas as outras tecnologias estavam 100% na nossa mão. E a IA está indo para um lugar onde ela mesma, muitas vezes, pode e no futuro tende a tomar cada vez mais decisões e ações de uma forma autônoma. E a gente também nunca teve uma tecnologia que faz isso. Então, diante de todo esse cenário, e daí eu já jogo para você, Rafa, por isso é absolutamente diferente de tudo o que a gente já viveu e por isso fica muito difícil a gente dizer o impacto de tudo isso no futuro do trabalho. E para complementar também, né, Michele, o que você está falando em relação ao tempo, parece que as coisas realmente estão acontecendo de uma forma muito mais aceleradas e realmente estão, tanto na transformação como também na adoção das novas tecnologias. Se a gente pega, vamos falar do ChatGPT, que é o mais usado pelas pessoas, comparado com a internet, que hoje, se a gente olha nas últimas 2 décadas, como você falou do iPhone, a internet revolucionou basicamente a maneira que a gente se comunica com as pessoas, se conecta, interage, trabalha, aprende. Então mudou muita coisa na nossa vida, mas quando a gente olha a comparação do ChatGPT com a internet em termos de adoção, demorou 13 anos para a internet alcançar o mesmo número de usuários que o ChatGPT alcançou em menos de 3 anos, que são 800 milhões de usuários por semana. Então, realmente é uma tecnologia que tem um potencial disruptivo muito grande. E o que você falou, a gente fala muito da inteligência artificial, mas tem diversas outras tecnologias que estão já sendo desenvolvidas que têm um potencial de transformação muito grande nos próximos anos. Então, eu concordo, que parece que está cada vez mais difícil de prever, de criar um cenário sobre o trabalho. E no seu livro, Michele, você escreveu um livro muito bacana, né? O Profissional do Futuro, exatamente esse. Você aborda essas revoluções, as disrupções no mercado de trabalho. Se a gente pudesse traçar um DNA, né, um perfil desse novo profissional do futuro, quais são as principais características que definem o profissional que vai ser relevante, que vai ter aquela vantagem competitiva, que vai conseguir aquela promoção no trabalho? Olha, Rafa, eu embasei o meu livro. Eu dividi o livro em 3 partes. Então, a primeira eu chamo de contexto, e eu falo justamente dessas revoluções do trabalho, e falo dos próximos passos da IA, para a gente entender onde a gente está. A segunda eu falo de como que isso vai impactar a nossa vida, como que isso vai impactar o mercado de trabalho, os empregos, a educação, e, por fim, as habilidades que a gente precisa desenvolver. E a terceira, e talvez parte mais importante, é justamente isso, né? Qual é a base desse profissional do futuro, quando a gente fala que é um futuro que a gente nem sabe ao certo dizer qual vai ser?
E para embasar a minha pesquisa, eu usei o estudo do Fórum Econômico Mundial, muito conhecido, né? Uhum. Future Jobs Report, onde eles trazem, né, os empregos mais impactados, os empregos em alta, e eles têm muito embasado quais as habilidades mais relevantes. E no estudo de 2025, são 10 habilidades principais, que combinadas viram 18. E eu normalmente brinco nas minhas palestras, né? Eu falo, gente, eu não sei vocês, mas se eu tenho que aprender 18, eu cheguei na oitava, já esqueci a primeira. Eu li um livro que falava sobre era um capítulo para cada uma das 18 habilidades. Chegou no final, eu falei, nossa, não gravei nada. Mas depois Ou de a estudar primeira já se muito. tornou irrelevante, né? Pois Obsoleta é, depois que você terminou. pois é. E aí, depois de bater um pouquinho a cabeça e ler realmente sobre muitas delas, eu encontrei uma grande conexão entre essas habilidades. E aí, para facilitar, eu criei 4 pilares, que, ao meu ver, serão a base para esse profissional do futuro, combinando as habilidades do estudo do Fórum Econômico. Então, o primeiro pilar eu chamo de mente inovadora, e eu conectei do estudo curiosidade, aprendizado contínuo, nossa, tô atrapalhada hoje, e criatividade, e eu trago nesse pilar de mente inovadora. Por quê? Quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, eu amplio meu repertório, mais pontos para conectar, mais criativa eu fico. O segundo ponto, letramento tecnológico. E aí, aqui, direto ao ponto, é a gente mergulhar de cabeça em inteligência artificial. O terceiro ponto, o terceiro pilar, eu conecto do estudo autoconhecimento, motivação, empatia e escutativa. Sim. E eu trago num pilar que eu chamei de inteligência emocional. E o último, eu conectei resiliência, flexibilidade e agilidade. E eu trouxe num pilar que eu chamo de saúde mental. Então, eu não vou mergulhar muito em cada um deles, vou te deixar aí aberto para a gente navegar, se sim, se não. Mas, para mim, essa é a base para esse profissional do futuro, né? Diante de um mundo com tantas questões de saúde mental, um mundo que acelera cada vez mais, um mundo que a gente tem que trocar a nossa forma de trabalhar o tempo todo, cada vez mais, sabe, rápido. Acho que a saúde mental, a gente se conhecer, a gente saber os limites do nosso corpo, são a base. Sim. A gente não parar de aprender, porque o tempo todo as coisas vão mudar. E a gente se jogar de cabeça em inteligência artificial, né? Então, para mim, essa é um pouco uma composição, porque a IA não vai andar para trás, só para frente. E esse domínio vai ser básico, né? Vai ser Sim. a base. E eu gosto muito do autoconhecimento, né? Principalmente nesse novo momento que as coisas estão mudando de uma forma muito disruptiva, muito rápida. E se a gente olha alguns anos atrás, algumas décadas, uma das coisas que as pessoas eram definidas ou rotuladas era o seu trabalho, né? Você é o XYZ da empresa tal. Então, daqui para frente, onde as pessoas vão precisar se tornar muito mais adaptáveis, até mesmo de repente mudando de carreiras, mudando de caminhos, o trabalho também, essa definição do trabalho, a pessoa ser rotulada pelo trabalho, pode ser que não exista mais. Então, o autoconhecimento de realmente a pessoa ter essa reflexão, quem eu sou, quais são os meus valores, os meus princípios, o meu propósito, o que eu acredito, e não simplesmente ser rotulada pelo trabalho, é muito importante também. E com isso, a gente pode conectar um bom ponto aqui, também com a saúde mental, Michele. Somente no mês de outubro, então, algumas semanas atrás, só nos Estados Unidos, mais de 150 mil postos de trabalho foram, de uma certa forma, eliminados. Eu vi. Que é o maior número desde 2003. Então, é considerável esse número. E a gente olha grandes empresas, desde Amazon, UPS, Accenture, anunciando, né, reestruturações, novos modelos de negócio, investimentos em inteligência artificial. Então, a gente está passando por um momento de rápida reorganização, reestruturação, prioridades dentro das empresas. Então, na sua visão, Michele, o que é realmente, o que significa de fato ser relevante no mercado de trabalho, que hoje parece que está mudando
de uma forma muito rápida e constante? Eu vou trazer uma analogia do meu sócio americano. Ele criou um conceito que ele chama de fluxo de habilidades. O nome dele é Ian B. Craft. É um dos maiores nomes, né, dos maiores palestrantes do SXSW. E na palestra dele desse ano ele trouxe esse conceito do fluxo de habilidades. E basicamente, se a gente olha para o século passado, como você falou, né? E só um parênteses, você falou assim, antigamente a gente se definia pelo nosso trabalho. Eu acho que esse ainda é o presente, tá, Rafa? Sim. Acho que dificilmente hoje você ainda consegue conversar com as pessoas. A terceira pergunta você já vai estar, mas o que você faz? Sim. E no meu livro, no final, eu tenho um capítulo onde eu falo só sobre isso. Se um dia a gente não tiver trabalho, quem seremos nós? Exato. Né? Exato. Qual é o nosso significado? Mas, enfim. Voltando para o fluxo de habilidades. No século passado, como que era uma carreira atípica? Você imagina que, eventualmente, eu adoro dar o exemplo do meu pai. Meu pai fez engenharia e ele foi engenheiro da Petrobras a maior parte da carreira dele. E essa era uma carreira típica do século passado. Você aprende na universidade né, aquele conhecimento técnico e você exercia ele. Até porque uma habilidade técnica durava cerca de 30 anos para ficar obsoleta no passado. E às vezes, né, em muitos casos, uma única habilidade podia sustentar toda uma carreira. Exato. Era assim. Né? Começo desse século, as coisas começaram a mudar. Você vê, eu fiz publicidade, Rafa, a minha formação. Eu me formei em 2006, vai fazer 20 anos. Uma das matérias que eu tive foi mídia. Um plano de mídia, quando eu fazia, era rádio, TV, jornal, revista e outdoor. Me formei em 2006. Em 2013, eu fui trabalhar no LinkedIn. Do LinkedIn, eu fui trabalhar no Google. Do Google, eu fui trabalhar no TikTok, vendendo mídia digital. Não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha aprendido na faculdade. Você vender ads, né? Claro. Isso não existia à época que eu estava na faculdade. Então, quando a gente vê o começo do século, voltando para o conceito de fluxo de habilidades, uma habilidade técnica durava 10 anos, daqui a pouco 5, e hoje, em muitos casos, uma habilidade técnica ela leva cerca de 2 anos e meio para passar de relevante a irrelevante. Irrelevante, sim. Né? Uma segunda característica é que a nossa carreira ela vai começar a ser cada vez mais longa. Afinal, você mesmo, a gente estava falando aqui do Peter Diamandis, né? O quanto que ele fala sobre longevidade. Muito em breve vai ser super comum a gente viver até os 100, 120 anos. E numa carreira, na verdade, vivendo 100, 120 anos, não faz mais sentido a gente falar de aposentadoria aos 60 e poucos anos. A gente vai começar a falar de carreiras de 60 anos. E nessas carreiras de 60 anos, com a tecnologia trocando tudo o tempo todo, a gente vai ver fluxos de habilidades técnicas de 6 meses. Diante desse novo mundo, o que passa a ser mais importante é menos o que eu sei, né? Eu não sou mais o que eu sei. E eu passo a ser, eu sou o quanto eu me adapto. A minha capacidade de aprender e desaprender, de me adaptar às coisas novas que não vão parar de vir, ao meu ver, passa a ser a base para eu ser um profissional, né? Que se adapta ao novo mundo. E esse é um grande desafio, porque você imagina muitas pessoas que passaram a vida inteira fazendo uma coisa daquela forma. E ela fala, mas é isso que eu sei, é esse o meu valor no mercado. E às vezes a pessoa passou a vida inteira fazendo aquela única coisa e daqui a pouco agora chega uma IA e faz aquilo melhor, mais rápido e de graça. É mais barato, pois né? E mais barato ou em alguns casos de graça. Então a gente começa a ver o mundo aí a valorizar mais os profissionais mais generalistas. E quando eu falo generalista, exige profundidade, não pode ser raso em tudo, mas é a pessoa que tem muitos repertórios e consegue conectar vários pontos e não para de exercer essa capacidade de aprender, porque esse profissional tende a ter mais facilidade em se adaptar do que aquele que fez uma coisa do mesmo jeito a vida toda. Exato. E quando você fala, né, dos 4 pilares, é uma mescla, né, de habilidades
as hard skills com as habilidades humanas, as soft skills. Então é um conjunto, não é um ou outro, mas sim um conjunto. E o LinkedIn, eles publicaram um relatório no começo desse ano, dizendo que até 70% das habilidades que são demandadas hoje nos diversos trabalhos vão ser transformadas nos próximos 5 anos. Né? Algumas delas vão se tornar até mesmo obsoletas. Você mencionou também o estudo do Fórum Econômico Mundial, que listou as diferentes habilidades, tanto técnicas como soft skills. Quais são essas habilidades, Michele? Você, eu acho que já mencionou algumas, desde a empatia, a inteligência emocional, mas só para a gente voltar nesse assunto, quais são as principais habilidades, né? Quando a gente pega o DNA do profissional do futuro, as novas mentalidades. Então, além do domínio técnico daquela determinada área que o profissional está dedicado, quais são as outras habilidades que o profissional precisa trabalhar de uma forma constante, de uma forma contínua, para se manter relevante? Ô, Rafa, eu fiz um TEDx, um TED Talk lá em 2018. Né? Acho que você já assistiu. Sim, chamava sim. O Profissional do Futuro. Foi assim que eu vim parar nesse universo. Assisti, sim. E na época, eu apresentava o estudo do Fórum Econômico Mundial, as habilidades mais relevantes ali em 2018. E 100% delas eram comportamentais. E eu reforçava isso. E esse era o discurso do mercado. A gente veio nos últimos anos dizendo: é só soft skill, tudo que for técnico, o robô vai fazer melhor do que a gente tem que focar em habilidade comportamental. E esse foi o discurso dos últimos anos. Quando eu fui puxar os dados atualizados para escrever meu livro, né, de 2018 para 2025, muita coisa eu imaginei que teria mudado, mas eu falo que eu quase caí para trás quando eu vi que tudo mesmo tinha mudado, com exceção de liderança e criatividade. Então, de 2018, o que era relevante em 18 para 2025, o que é relevante em 25, tudo novo. O que se manteve foi criatividade e liderança. Mas teve um ponto que me chamou muita atenção, que foi o 6º item lá do estudo, que é o letramento tecnológico, que é uma habilidade técnica. Eu lembro que eu falei, mas é aquele papo de que era só soft skill? Que curioso. Fui aprofundar em letramento tecnológico, caramba, é técnico mesmo. E o mesmo estudo agora de 2025, ele projeta as habilidades de 2030. E quando a gente olha as habilidades mais relevantes para 2030, 4 das 10 são técnicas. Então, a primeira é inteligência artificial e Big Data, a segunda é cibersegurança, a terceira é o letramento tecnológico e a 10ª é responsabilidade ambiental. Muito em breve, esse repertório, esse letramento ambiental vai passar a ser importante para todos nós também. E isso fez a minha cabeça explodir, porque eu falei, então não é mais só soft skills. Não é mais só, é justamente a combinação. Quando a gente olha, daí eu volto para 2025, né? Fala, vamos olhar para o agora. E quando você me pergunta as habilidades, eu acho que é muito combinado com aquilo que eu trouxe nos pilares do Profissional do Futuro, porque eu criei os pilares justamente em cima das habilidades. E para mim são elas, assim, né? Quando a gente olha para o estudo, dentro do que eu chamo de mente inovadora, as habilidades são aprendizado contínuo, criatividade e curiosidade. Tudo isso, para mim, está super conectado. E essa, para mim, junto é uma das habilidades. E, inclusive, uma das principais. Você não parar de aprender quando você fala de mindset, né? Você tá aberto a deixar a sua forma de trabalhar para aprender uma nova. E é difícil pra caramba, porque a gente tem esse vício, né? Então, essa é uma delas. Pode perguntar. Não, o que eu ia falar, eu acho que é importante também só a gente abordar esse assunto do letramento digital, letramento em inteligência artificial. E é um ponto uma tecla que eu bato muito, porque o letramento em inteligência artificial não é somente para desenvolvedores, para codificadores, pessoas que estão desenvolvendo a tecnologia. Muito pelo contrário. O letramento em IA, na minha visão, é realmente um conjunto de competências, de habilidades, de mentalidades, para que uma pessoa, um profissional, consiga interagir, trabalhar, se comunicar
com a inteligência artificial de uma forma responsável, ética, prática. Então, e cada vez mais a gente está vendo já no mercado de trabalho que o letramento em digital está se tornando talvez o novo inglês, né? A demanda pelo profissional que não somente sabe usar uma inteligência artificial, mas principalmente o profissional que sabe usar uma inteligência artificial para conectar diferentes contextos, resolver problemas, está se tornando cada vez mais importante. Então, é muito importante a gente abordar isso daqui, que o letramento em digital vai muito além de um desenvolvedor, de um programador, e é um conjunto de habilidades que é necessário para qualquer tipo de profissional. Tanto os que trabalham dentro de uma empresa, como também um médico, um advogado. Então, é realmente um conjunto de habilidades muito importantes. E eu gostaria de voltar até no ponto do generalista versus o especialista, que é uma conversa muito, muito importante e que gera até esse debate do qual é mais importante, né? Então, Michele, você escreveu, na verdade, uma fala na matéria do valor econômico, e vou até colocar aqui entre aspas, o que um profissional sabe passa a ser menos importante do que a agilidade com que ele conseguirá se adaptar às novas inovações. Você até já mencionou sobre isso anteriormente. Então, o que é mais importante? O generalismo ou o profissional que é um especialista em uma determinada área? Então, Rafa, acho que até aqui o especialista sempre foi o mais valorizado, né? Quando você era muito diverso, você era meio visto como uma pessoa sem foco. Né? Mas essa pessoa não sabe o que quer. A gente foi ensinado, escolhe uma coisa, fique muito bom nela e suba a escadinha naquilo que você escolheu. Mas é aquilo que a gente já falou agora anteriormente, né? Você imagina que você foi muito bom em fazer uma única coisa e de repente essa coisa passa a ser feita de uma forma melhor, mais eficiente, mais barata por uma IA. E quando a gente olha o que a maior parte dos especialistas defende hoje em dia, é justamente esse profissional mais generalista. Muitos chamam de profissional em T. E o que é o T? Esse horizontal é tudo que você tem de repertório mais raso. Só que você consegue ganhar profundidade em várias coisas com a IA hoje. Por que meu pai só conseguia ser engenheiro no século passado, não conseguia ser muita outra coisa? Você não tinha conteúdo online na internet, você não tinha uma IA traçando uma trilha de aprendizagem, você não tinha cursos de graça online ou mesmo pagos. Você não tinha isso. Então, para você adquirir aquele conhecimento, era aquilo, eu adquiri aquele conhecimento e eu vou ganhar dinheiro com aquilo. O mundo hoje é outro. O mundo hoje a gente consegue, e ainda mais trabalhando em colaboração com a IA, você ganha realmente superpoderes de uma forma muito ágil. Normalmente nas minhas palestras eu adoro trazer um vídeo, que eu trago como exemplo, de um menino que trabalhava com a gente na Signal & Cypher, essa consultoria a qual eu sou sócia, e ele tinha um hobby. E o hobby dele era fazer gibis, história em quadrinho. E ele falou o seguinte, começaram a vir essas ferramentas de IA, ele falou assim, eu vou transformar meu gibi num vídeo 3D, e eu mostro o processo de como ele fez isso. E ele sozinho, uma pessoa, ele transformou o gibi dele num vídeo que eu mostro, eu falo, gente, parece, sei lá, um vídeo da Disney. Sim, sim. E o que eu digo? A habilidade que ele tinha antes, em colaboração com a IA, é o que fez isso virar um superpoder. Porque eu nunca fiz um gibi, uma história em quadrinho, eu não tenho skill de design algum. Se eu quisesse fazer aquilo, eu poderia, mas eu ia demorar muito mais, eu ia ter muito mais dificuldade, talvez não ia ficar tão bom. Né? Então, eu acho que é esse o grande mindset que a gente tem que ter. Até quando você falava de letramento tecnológico, eu falo em todas as minhas palestras, daqui para frente, todo mundo vai ter que ser um profissional de tecnologia. Exato, não estou falando de aprender a programar, de aprender a codar, escrever linha de... né? Não é isso. É justamente esse exemplo do Sam. Dentro da minha área, o que existe de ferramenta de IA
para eu fazer isso crescer. E aí eu conecto com mais uma das habilidades do estudo, que é a curiosidade. Por que o Sam conseguiu? Ninguém pediu para ele fazer isso. Ele era genuinamente curioso. Ele foi sozinho aprender essas ferramentas. Ele fez os cursos. E esse é o novo modelo de trabalho de hoje em dia. Tá tudo aí online. E essa curiosidade genuína, ela vai ser um grande diferencial. Eu normalmente coloco um slide nas minhas palestras. Eu tive a honra de entrevistar o Marcelo Braga. Ele é o presidente da IBM. Ah, Marcelo Braga, presidente da IBM. Conhece o Braga? Sim, sim. Sei quem é. Eu entrevistei ele é presidente da IBM no Brasil, entrevistei ele na Febrabatec, que é um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil. E eu falei para ele, Braga, qual que você acha que é a habilidade mais importante que a gente tem que ter para, enfim, ser um profissional do futuro? E eu amei a resposta dele. Ele falou assim, para mim é a curiosidade genuína. Eu falei, elabore. Ele falou assim, não adianta a sua empresa te dar todas as ferramentas, todos os cursos, se você não for genuinamente curioso. Pôr a mão na massa. E, sabe, eu quero aprender, eu vou aprender. Ele fala assim, você não vai ter tempo de acompanhar o que está vindo aí. E por que eu amo e eu coloco isso nas minhas apresentações? No meu dia a dia, na minha consultoria, as empresas falam toda hora pra gente. Eu comprei aqui a licença do Copilot ou do ChatGPT. 20% das pessoas estão usando, 25%. A gente fez aqui o curso IA para marketing, IA para RH, IA para finanças, IA para todo mundo. 15% das pessoas fizeram. E conecta muito com isso. Se a gente não for genuinamente curioso, fala assim, outra coisa que eu falo, vai lá e pergunta para o ChatGPT. Fala quem é você. Quantos anos você tem, quantos anos de experiência, qual o seu conhecimento em IA. Pergunta como a IA vai impactar a sua função daqui 5 anos. Quais as tarefas da sua função que já podem ser automatizadas. Pede para ela te ajudar a montar um plano de... Personalizado, 100% personalizado, né? É tão mais simples do que parece. E muitas vezes a gente fica estagnado, porque a gente não sabe por onde começar. Então eu acho que essas pessoas que são mais curiosas, sabe, que estão mais dispostas e realmente, genuinamente querem aprender, eu acho que elas vão com o que existe hoje de conteúdo de graça online, de ferramentas simples de conectar. Elas vão dominar, porque a hora que você volta lá para sua pergunta do generalista versus o especialista, uma pessoa com vários pontos de conexão, com vários repertórios de assuntos diferentes, a hora que ela vai plugando o IA, ela ganha profundidade em vários deles muito rápido. Claro, e até os 4 pilares que você coloca no livro, eu acho que responde essa pergunta, né? Então não é simplesmente uma questão de, eu vou ser um generalista ou vou ser um especialista. É realmente a combinação dos dois, usando a inteligência artificial para realmente ajudar, para simplificar o dia a dia, para aprender mais, aprender melhor. Então, é uma combinação, né? Eu vejo que o profissional do futuro que consegue unir a amplitude de um generalista com a profundidade de um especialista é realmente o grande diferencial. E aí você tem a inteligência artificial para ajudar a criar, a solucionar problemas, a complementar algumas habilidades. Então, eu vejo muito dessa forma. E você falou, uso o ChatGPT como um mentor de carreira, né? Para ali entender as tendências, as habilidades necessárias. E eu até complementaria um pouco mais, faz um brainstorm, né? Faz um brainstorm das principais atividades que você realiza ali, as 10, 15 principais atividades que você faz no dia a dia dentro do seu trabalho e quais são as habilidades, né? Você perguntando para a inteligência artificial, quais são as habilidades que você pode delegar para uma inteligência artificial. E quais as tarefas até, mais do que as habilidades, mas as tarefas, né? Exatamente, principalmente as tarefas. E é bem provável que as tarefas que você ou o profissional não vai conseguir delegar é o terceiro pilar, o terceiro e quarto pilar do seu livro, né? Que é o autoconhecimento, a empatia, a inteligência emocional. Então, é muito importante o profissional fazer essa reflexão
usando a inteligência artificial, né? Usando a inteligência artificial. Então a gente falou muito, Michele, sobre habilidades, mentalidade, competências. Vamos falar um pouco sobre carreira, né? Aquela carreira linear da escola para a faculdade, para o mercado de trabalho, a aposentadoria, ela já ainda existe, né? Tem muitas pessoas que ainda buscam a estabilidade, a segurança no trabalho. Mas aqui para frente, né? Ao invés da estabilidade e da segurança no trabalho, o que o profissional do futuro deveria buscar? Bom, eu acho que depende muito do perfil de cada um também, porque para algumas pessoas essa estabilidade acho que tem um pouco de perfil, né? Mas para onde o mundo do trabalho vai? Independente de eu dizer o que cada um tem que buscar, porque eu acho que dentro de si cada um sabe o que faz sentido para você. Uma das grandes referências para mim em futuro do trabalho é um ex-executivo chamado Richard Tobakovala. Você já ouviu falar dele? Não conheço. Ele foi executivo da Publicis durante a maior parte da carreira dele e hoje ele tem uma carreira dessas carreiras de portfólio. Já a gente fala um pouco o que é essa carreira. E ele tem um livro que chama Rethinking Work, né? Repensando o trabalho. E eu amo esse livro, acho que é uma super referência, principalmente para a gente repensar e reconstruir esse modelo de carreira linear que você trouxe, Rafa. E o que ele fala no olhar dele, né, a crença dele? Que o futuro do trabalho nós vamos ter cada vez menos job, empregos, e aí é CLT, quando ele fala do job em inglês, mas que a gente vai continuar tendo more and more work, né? A gente vai continuar tendo mais trabalho. Você acabou de falar, só no último mês, 150 mil demissões dos Estados Unidos, demissões de empregos CLT. E isso, acredito eu, que inevitavelmente, isso é só a pontinha do iceberg. Isso tende a, em algum momento, começar a aumentar. Por quê? Porque as empresas, no fim das contas, buscam eficiência. Enquanto a métrica de sucesso for essa, se você tem uma IA, se você tem uma tecnologia, se você tem, né, coisas fazendo com menos humanos, as empresas tendem a adotar isso. Mas essas mesmas pessoas que foram CLT por muitos anos, e aí eu vou me usar como exemplo. Eu fui 21 anos, CLT zona, saía sexta-feira de um emprego, segunda eu estava no outro. Sim. Um pouco mais de 2 anos atrás eu pedi demissão. Hoje eu não tenho um job, né? Eu não tenho um emprego, qual que você não tem, sabe, CLT. Mas eu tô cheia de work, tô cheia de trabalho. Claro. Hoje eu dou aula na Singularity, eu dou muita palestra, sou sócia de uma consultoria, escrevi um livro, então vira e mexe tô aqui, né, exercendo aqui a divulgação do livro, vendendo o livro. Claro. Eu, nas horas vagas, eu sou DJ, que é uma carreira, ganho dinheiro com isso. Inclusive eu vi uma foto de um evento um tempo atrás no seu Instagram. Oba! Eu toco de verdade, já toquei fora do Brasil, enfim. Já foi uma carreira maior, hoje em dia eu levo muito como um hobby mesmo. Depois, se for o caso, eu te conto um pouco mais dessa história. Bacana. E eu sou conselheira da Embi Morumbi. Eu tô cheia de trabalho, eu não tenho um job. E eu acredito que o futuro do trabalho vai cada vez para esse lugar de carreira portfólio, carreira plural, né? Enfim, tem vários nomes, onde a gente pode ser várias coisas, a gente trabalha por projeto, a gente trabalha para várias empresas, porque você imagina hoje o que existe de ferramentas de IA que nos dão esse superpoder. Eu fico pensando, quando eu estava no mundo corporativo, não faz tanto tempo, ainda não estava chegando aí a generativa, né? Eu pedi demissão em julho de 2022, o ChatGPT surgiu em novembro de 2022. Exato. Não tinha dado tempo das empresas trazerem isso. Mas a maior parte das empresas hoje, elas falam o seguinte, você só pode usar esse aqui. É esse aqui que a gente paga, não põe os dados da empresa em nenhuma outra ferramenta. Eu, como uma carreira portfólio e uma empreendedora, e não mais sendo uma CLT, eu assino todas as ferramentas. Eu tenho um software meu dentro do Notion, que é uma ferramenta de IA, que eu tenho um agente.
E eu fui líder de vendas de Big Tech. Os meus dashboards não perdem em nada, porque eu tinha numa grande empresa. E por quê? Porque hoje o mundo permite isso. As ferramentas estão mais acessíveis, estão mais baratas. Então, quando a gente olha para esse futuro do trabalho, vai ter muito trabalho onde você vai plugando IA, você vai criando agentes, você vai trabalhando por projetos. Não acho que o CLT vai acabar. Acho que ele não vai ser a única opção. Por muitos anos era ou CLT ou funcionário público, né? Sim. E por muitos anos o que a gente mais valorizou foi a estabilidade. Hoje os valores estão mudando, e principalmente para a geração mais nova. A geração mais nova não quer tanto a estabilidade, ela quer a liberdade. Ela quer o propósito, exato. Ela quer a flexibilidade. Então, nós vamos ver uma série de transformações. E eu não acho que vai ter um único modelo, sabe, Rafa? Eu acho que quando você fala de autoconhecimento, por isso que eu não quis dizer, vai ser assim, tem que ser. O que a pessoa tem que buscar? Porque eu acho que ela se conhecendo, o CLT ainda vai existir. Sim. Talvez em menos volume, né? Talvez... Mas você tem mais opções. Então, e aí conecta muito com a gente se conhecer, porque eu que sempre fui uma pessoa que prezei muito por liberdade, dentro de uma carreira corporativa, os empregos onde eu mais me destaquei foram os empregos onde eu tinha mais liberdade. Uhum. Os empregos que eu tinha que ficar numa caixinha, muito caixinha da caixinha da caixinha, porque muito do mundo corporativo é isso. Exato. Eram os empregos que eu falava, meu Deus, mas eu quero fazer isso. Não, isso aqui, volta pra lá, porque isso aqui é... E agora, quando eu venho para um mundo onde a agenda é minha, eu falo, cara, é muito doido, mas parece que a gente voa, porque você fala, meu Deus, mas é porque eu talvez tenha esse perfil de... Vai ter gente que tem um perfil de eu preciso da caixa, eu preciso de alguém me direcionando, eu preciso de alguém me dizendo o que fazer. E tá tudo bem, acho que vai ter espaço para todo mundo, sabe? E esse é um bom ponto, né? Porque não é uma questão somente da estabilidade financeira, de me sentir um pouco mais seguro por ter o meu salário, mas também tem essa questão do direcionamento, né? Eu ser um autolíder, né? Como eu consigo trabalhar de uma forma independente, como eu consigo priorizar as tarefas, porque realmente tem pessoas que só conseguem trabalhar sendo guiadas, né? Então, esse é um grande ensinamento, um grande ponto também. Outra coisa muito legal que você falou sobre as diversas ferramentas de IA. Eu também tenho aqui diversas ferramentas de IA, eu faço subscription de várias plataformas, e eu até gosto de brincar, né, que as pessoas precisam interpretar isso como um canivete suíço, né? Não é só o ChatGPT que é a inteligência artificial, é aquele canivete que você pode... tirando ali as diferentes ferramentas para diferentes momentos, diferentes projetos. Então, é muito importante ter esse entendimento. A inteligência artificial não é só o ChatGPT. Rafa, só um parênteses. Tem um vídeo que eu adoro do Sam Altman, presidente da OpenAI. Sim. Dona do ChatGPT. Super curtinho, eu adoro. Às vezes eu uso também em palestra. Ele fala assim, older people use ChatGPT as a Google replacement, né? Então, traduzir para quem não fala inglês, as pessoas mais velhas usam o ChatGPT como se fosse o Google. Aí ele fala, as pessoas dos 20, 30 anos têm usado o ChatGPT como um life advisor, né? Como um conselheiro de vida, inclusive o número 1 tem sido o uso como se fosse uma terapeuta. E ele fala que a molecada que está entrando na faculdade, a turma muito jovem, é quem melhor está usando o ChatGPT, que eles estão usando como um sistema operacional mesmo. E aí eu sempre brinco, eu falo, eu tenho 41 anos, eu já estou no older people, já estou na turma mais velha, eu falei, caraca! Mas por que eu gosto dessa provocação? Porque eu posso apostar que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, aí eu falo, quem usa o ChatGPT? Aí o povo levanta super orgulhoso. Quem usa todo dia? Quem usa... E a hora que você vai ver o que você está usando, você acha que você está arrasando usando o ChatGPT, e a verdade é que você está usando... É a pontinha do iceberg, né? Um pouquinho, sabe? Então é justamente isso, né, Rafa? Não é só o ChatGPT, tem um mundo de ferramentas, e mesmo o próprio ChatGPT... A maioria das pessoas não tem ideia que dá para você criar o seu agente customizado lá dentro, não é gente, mas enfim, sim. O ChatGPT customizado, que tem a Store, que tem o Deep Research, tem muita ferramenta lá dentro, as pessoas usam como se fosse o Google. Não pergunto mais, e acha que tá super usando IA. Exato. E
A gente falar de futuro de trabalho na era da inteligência artificial e das outras tecnologias que estão chegando também, eu gostaria até de usar o seu exemplo, Michele, como você falou, né? Passou diversos anos em empresas de ponta e decidiu fazer essa transição. Então, mas também não é da noite para o dia, né? Então, não é simplesmente, hoje, amanhã cedo eu vou pedir a demissão e vou seguir um outro caminho. Então, você que passou por esse processo, o que precisa ser feito? Planejamento financeiro, obviamente os skills, mas o que precisa ser feito para a pessoa que está se preparando, né? Hoje, com certeza, existem milhares de pessoas querendo seguir esse caminho, como também as pessoas que já estão sendo impactadas pela inteligência artificial e perdendo seus empregos. Então, daqui para frente, o que precisa ser feito, né, para fazer uma transição de trabalho, seguir um outro caminho, principalmente nessa era de rápidas mudanças e disrupções? Ô, Rafa, o meu processo foi um processo um pouco longo, é muito doido. O processo ele é longo, mas a decisão eu tomei em 3 dias. Então, lá em 2018, quando eu fiz meu TED Talk, o TED Talk viralizou e eu comecei a receber muito convite. Falei, nossa, e se eu fizesse isso da vida? Porque, né, eu amei o tema. Mas aí veio o Google, eu falei, passar pelo Google vai ser legal. Veio o TikTok, eu falei, passar pelo TikTok vai ser legal. Então, mas era uma vontade uma semente que foi plantada lá em 2018, de, poxa, e se um dia eu largasse tudo e mergulhasse de cabeça nesse tema que internamente eu sabia que tinha alguma coisa ali. Então, aquela semente. Quando eu comecei a realmente refletir, foi quando eu recebi um convite para escrever um livro. Então, o livro não foi eu que falei que quero escrever. A editora viu o meu TED Talk lá em 2000, né? E eles me mandaram, faz 3 anos, eles me convidaram. Foi em 2022. Me mandaram um inbox no LinkedIn, você quer escrever um livro? Eu falei, nossa, um livro? Eu? Uau, imagina, quem sou eu para escrever um livro? Enfim. E foi muito interessante o meu processo, porque o tema do livro era o profissional do futuro. E ao refletir sobre o profissional do futuro de novo, porque eu tinha feito isso lá em 2018, ele me fez olhar para mim. E quando eu olhei para mim, já há algum tempinho refletindo sobre o profissional do futuro, eu falei, cara, eu não sou a profissional do futuro. Do jeito como eu comecei a refletir. Sim, Quem que é o profissional do futuro? E foi muito interessante, porque acho que eu tive um ponto muito sério. Eu tive muitas crises de saúde física naquela época. Vou resumir uma história longa. Eu fiz 4 cirurgias em 2 anos. Uma delas foi a coluna, eu operei a coluna, foi seríssimo. Fiquei 40 dias sem levantar da cama. Isso acabou impactando a minha saúde mental. Então eu lembro do dia que eu olhei pra minha mesa de cabeceira, estava cheia de remédio. E foi ali que caiu a ficha. Eu falei, se eu seguir nesse ritmo, talvez não tenha futuro pra mim. Então ali foi um grande, sabe? E foi muito interessante porque ali eu percebi que tinha algo que já não não estava encaixando mais no mundo corporativo, que por muitos anos me fez brilhar tantos olhos. E ali eu falei, que tipo de profissional eu quero ser? Porque a vida toda eu deixei relar, vem aqui trabalhar nessa empresa. Claro, né? Trabalhei bem, fiz... Claro. É um mix, mas eu acho que eu direcionei a minha carreira, mas ela me direcionou um pouco também. E naquele momento, foi o momento onde eu parei para primeiro falar que tipo de profissional eu quero ser. Eu. Não é o que vai aparecer de oportunidade. Se eu for escolher que carreira eu quero. Isso foi muito interessante, sabe, Rafa? Porque acho que a maioria de nós, a gente vai tanto no automático, que raras as pessoas que eu acho que se dão o presente e a oportunidade de refletir o que você quer se você for escolher. Exato. E ali começou uma raiz de um planejamento. Poxa, eu adoraria ter mais liberdade, mais flexibilidade, poder mergulhar nesse tema. E aí eu queria fazer esse curso. E ali eu meio que montei um planinho, né? Eu vou fazer um upskill, reskill da minha própria carreira. Que cursos eu preciso fazer, que habilidades eu preciso desenvolver. O planejamento financeiro, ele é fundamental, né, Rafa? Porque se a gente não tem
uma reserva considerada financeira, você nunca vai poder ter essa liberdade de escolher uma transição. Porque a transição, você fica um tempo sem ganhar dinheiro. Claro, claro. Então, eu acho que foi um pouco isso. E aí, eu acho que são 3 grandes pilares de preparação. O primeiro, sem dúvida alguma, é o financeiro. O segundo é o técnico. E o terceiro é meio esse emocional. O que eu quero? Na verdade, o primeiro é o que eu quero, para ser bem sincera, né? Porque em cima do que eu quero, eu vou saber quanto dinheiro eu preciso gastar, guardar e quais as habilidades eu vou precisar desenvolver. Então, invertendo aqui a ordem agora, que, enfim, não tinha planejado essa resposta, acho que o primeiro de todos é o que você quer. Porque a gente não escolhe, né, Rafa? Mas o grande ponto, né, de tudo que você usou de uma forma muito bacana, a sua experiência para a resposta, né? Eu acho que a grande mensagem é, apesar das mudanças estarem acontecendo de uma forma extremamente disruptivas e rápidas, o planejamento exige tempo. Então, o profissional precisa fazer a autorreflexão e entender, né, o que eu preciso fazer hoje, sabendo que não vai acontecer da noite para o dia, para atingir o que eu quero, o objetivo que eu quero no futuro. Então, é balancear essa velocidade das coisas que está acontecendo ao nosso redor com o presente, né? O que eu preciso fazer? Quais são as habilidades, o planejamento financeiro, as conexões, o networking que eu preciso começar a montar para fazer essas transições. E, Michele, eu tenho um outro tema que a gente poderia até marcar uma outra conversa, porque eu sei que você também aborda muito isso, que é a educação. Então, para a gente preparar os profissionais do futuro, a gente precisa olhar também hoje para as crianças, para os jovens. E a gente vê, né, países como os Estados Unidos, a China, até mesmo o estado do Piauí, no Brasil, já introduzindo a inteligência artificial desde cedo na educação. Você acha que as instituições de ensino brasileiras estão prontas para introduzir a IA de uma forma talvez até transversal no currículo escolar? Olha, Rafa, eu adoraria te dizer que sim, mas acho que a gente está bem longe disso acontecer ainda. É tudo muito novo, mas exige-se uma grande velocidade. Então, como você falou, tanto China quanto os Estados Unidos, e a China fez primeiro, daí os Estados Unidos saiu correndo para não ficar para trás. Então, a partir dos 6 anos de idade, hoje, já é obrigatório nas escolas de toda a China e todos os Estados Unidos o letramento em IA. E, sem dúvida alguma, isso faz com que esses países saiam na frente, né? Porque eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo do futuro da educação. E eu falo, quando surgiu o ChatGPT, veio aquele medo das escolas, vamos proibir. Então, começou com uma escola em Nova York, proibiu, aí começou todo mundo a proibir, e era assim. A IA vai acabar com a educação. Então, quando surgiu, vai acabar com os professores, vai acabar com a educação. E, aos poucos, a gente foi entendendo que não, que muito provavelmente a IA é o futuro da educação. Como assim, Michele? Quando a gente pensa em educação, a educação até hoje, ela tem, né, se a gente olhar os últimos 100, sei lá, talvez até 200 anos, ela tinha uma característica padrão. Que ela era justamente, são 3 características, ela era padronizada, mesmo conteúdo para todos os alunos, independente de eu ter facilidade em matemática, você em português e o nosso coleguinha em educação física. Sim. Ela era passiva, o professor era o dono do conhecimento, ele passava aquele conhecimento que ele tinha em história, né, naquele ano, para o aluno, e o aluno ficava quietinho, aprendendo, decorando, literalmente. Sim. E ela era conteúdo prova, então depois que o professor passou o conteúdo para o aluno, tinha a história da memorização para saber se ele gravou e decorou, e aí se ele acertou a prova. E eu falo, né, se cabe numa prova, cabe num algoritmo, se cabe no algoritmo, a IA vai fazer aquilo melhor do que a gente. Para onde vai esse futuro da educação que a maioria das pessoas acreditam? Uma IA vai conseguir oferecer uma educação personalizada para os alunos.
né? E isso já existe hoje. Então, tem uma escola chamada Alpha School, nos Estados Unidos, onde quem dá a aula, a parte de conteúdo, é uma IA. E essa IA, como ela é individual, personalizada, ela vai vendo, poxa, o Rafael aqui tá fácil, ele é bom de matemática, esse exercício tá fácil, ela vai deixando mais difícil, mais difícil. Isso faz com que ele aprenda muito mais, que ele se desenvolva mais. Daí ela vai ver, poxa, em português aqui ele tá com mais dificuldade aqui, eu vou dar um passo para trás, porque ele nem entendeu a matéria anterior, não dá... Então não é mais sobre eu tô no segundo, terceiro ou quarto ano. É uma trilha personalizada. E com isso, você tem um ganho exponencial, uma velocidade de aprendizagem, e você consegue oferecer esse tipo de tecnologia. Hoje ela ainda não é para todos, mas no futuro você imagina que vai ser muito barato, muito simples, e você consegue oferecer isso para todo mundo, né? Inclusive, essa escola, Michelle Alpha, eu tive a oportunidade de visitar o campus até Ai, que em Austin. delícia! Eu tô combinando de ir em março, eu vou para a XSW, já tô... É muito E aí, como bacana. foi? Conta pra É gente. muito legal, realmente, o campus e toda a metodologia, né? Então, quando eles têm essa metodologia do 2 hours learning, né? O aprendizado em 2 horas, que é, como você falou, é nesse momento que os alunos estão ali interagindo com as matérias mais tradicionais, vamos dizer assim, a matemática, o inglês, a leitura, tudo baseado também ali em trilhas, né, como você mencionou, criadas por inteligência artificial. E o que eu acho muito bacana da proposta da Alpha? Se a gente pega um modelo tradicional hoje, os estudantes ficam ali 6, 7 horas na escola escutando, né, o professor, aprendendo através de livros. E com esse modelo de 2 horas, os alunos continuam aprendendo as matérias de uma maneira muito mais lúdica, de uma maneira muito mais engajadora, através de tablets, inteligência artificial, e isso acaba liberando o tempo para esses estudantes fazerem outras coisas. Então, eles têm também 24 oficinas, né? Então, não é Sim, só a inteligência artificial, mas as oficinas total. são muito Life bacanas, né? skills eles chamam, Exato. né? Desde o empreendedorismo até oratória, culinária. Então, essa eficiência no aprendizado através da inteligência artificial acaba também liberando tempo para outras atividades que realmente vão preparar esses alunos para o futuro. Então, achei Super, muito bacana o super. modelo. Esse é o grande desafio quando a gente pensa em escalar, é que todas essas life skills, elas são mais desafiadoras de escalar, porque você depende, ali que o humano entra mais, né? Então, Sim. quando você pensa numa IA de forma acessível para todos, ela consegue dar a parte cognitiva, a parte de conhecimento técnico, mas que é o que a maioria das escolas hoje ensina. A Exato. maioria das escolas não tem todo o que eles chamam de life skills, né? As habilidades da vida, que é tudo isso que você falou, Rafa. Enfim, desculpa te cortar, mas eu acho Não, um modelo imagina. incrível, eu tô doida para visitar. É muito bom. Não, inclusive, eles têm lá uma matéria que é o Finanças e Empreendedorismo, que eles têm um mini Airbnb, né? Então, eles precisam gerenciar um Airbnb, fazendo projeções financeiras, contratação de pessoas para limpar o Airbnb. Então, é muito bacana, porque acaba realmente colocando esses estudantes em situações práticas, reais do mundo. Prepara para a vida, né? Exato. Michele, a gente está chegando no final aqui. Passou tão rápido. Assuntos extremamente importantes. Mas eu tenho uma última pergunta, só para a gente finalizar, que eu faço para todos os meus convidados aqui. Com você não vai ser diferente. Mas o que nos torna verdadeiramente humanos que a inteligência artificial dificilmente conseguirá replicar? Olha, eu acho que, ao meu ver, pelo menos, Rafa, é o sentir. É o sentir. Então, eu normalmente falo que a gente tá... Desculpa. A gente tá criando inteligência artificial, mas a gente não tá criando consciência artificial. E eu falo que as pessoas confundem, né? Inteligência e consciência. Inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas.
E consciência é a nossa capacidade de sentir. Então a gente está criando inteligência artificial, mas a gente não está criando consciência artificial. E eu falo, ainda bem, né? Porque as máquinas, elas fingem que sentem cada vez melhor. Agora existem todos esses apps que as pessoas estão namorando, os bots, né? Milhões e milhões de pessoas com perfil no réplica, né? Que é real. As pessoas se envolvem com o bot. Sim. Mas eu falo que o sentir, física, química, biologicamente, porque eu não sei nem explicar qual é né, de onde vem isso, isso ainda é exclusivamente humano. Claro. E eu falo que se é isso que vai diferenciar a gente das máquinas, se é isso que vai diferenciar a gente dos robôs, a gente tem que desenvolver mais essa consciência, esse sentir, esse lado humano. Com certeza. Com certeza. Acho que é isso, se eu for escolher uma coisa. Não, muito bacana, faz todo sentido. E, Michele, de novo, muito obrigado pela sua participação. Eu aprendi um montão aqui também, a gente falou muito sobre futuro do trabalho, habilidades, educação. Então, são assuntos extremamente relevantes, né? Não só para quem já está no mercado de trabalho, mas quem está pensando também em fazer uma transição. E também para pais, educadores que estão aí guiando as próximas gerações. Então, de novo, muito, muito obrigado pela sua participação, pela sua experiência, pela sua vivência. Muito obrigado mesmo. Imagina, Rafa, eu que agradeço. Um prazer, viu? Prazer. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.